tem uma cruz, mas tem uma coroa que nos espera, a coroa da vida. Amém? Eu acho tremendo, antes de eu iniciar a mensagem, eu passei o dia meditando na palavra, tudo aquilo que Deus ministra. Hoje pela IBD nós falamos sobre a segunda vida de Jesus, enquanto isso é algo que deve pulsar no nosso coração. E uma das coisas que Deus me ministrou hoje, enquanto eu estava de tarde, eu ouvi um vídeo de uma criança cantando. Ela cantava uma música muito conhecida em inglês, Open the Eyes of My Heart, que é Abra os Olhos do Meu Coração. E eu fiquei profundamente impactado quando eu vi esse vídeo, porque eu fui vendo o que Deus queria ministrar para mim enquanto eu assistia. E era uma criança cega cantando isso. E ela cantava, abre os olhos do meu coração. Ela podia cantar, abre os olhos, porque eu quero ver as cores, eu quero ver as pessoas, eu quero ver minha mãe, meus pais, meus irmãos. Mas não, ela cantou, abre os olhos do meu coração, porque eu quero ver o Senhor. E eu fiquei impactado, porque o coração que aquela criança cantou foi tremendo, porque ao final ela pulava. E ela pulava sozinha no lugar, e ela dizia, abre os olhos do meu coração, porque eu quero ver o Senhor. Isso é o que nós precisamos buscar como igreja. Ela queria o abençoador e não a bênção. Ela queria aquele que pode curar e não a cura. E esse é o coração que devemos ter enquanto igreja. Buscar aquele que pode nos curar, não exatamente a cura. Se eu tiver que servir ao Senhor por toda a minha vida e a doença fazer parte do meu corpo físico, mesmo assim eu vou servir. Como um homem que morreu, pregador do Evangelho, ele morreu de tuberculose. E eu sempre conto essa história porque ela impactou a minha vida. Quando os amigos dele foram visitar ele no leito de enfermidade, morrendo, eles saíam chorando do quarto, dizendo, eu vim visitar um homem com um pé na cova e encontrei um homem com um pé no céu. Essa é a diferença. Não importa a doença, não importa a minha limitação, eu quero a Deus. Eu quero buscar a Ele em todos os momentos da minha vida. Amém? Que esse deve e seja, né, o nosso coração diante do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Vou ter que tomar bastante água hoje, porque minha garganta está bem ruim. Enquanto você procura aí, eu quero orar ainda com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e diante da Tua palavra, esperando que o Senhor fale. Toda a glória pertence ao Senhor, não pertence ao homem, não pertence a mim, não pertence a ninguém. Pertence somente ao Senhor e é o Teu nome que viemos glorificar. Mais uma vez, que o Teu Santo Espírito ministre a Tua igreja, Pai. Quebra toda influência, Senhor, que tenta dispersar os nossos pensamentos da Tua palavra, que nós possamos estar com os nossos olhos voltados e os nossos ouvidos atentos à Tua cruz, Pai, à Tua palavra, a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas, e que em nome de Jesus nós venhamos a ter perfeita compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco, mais uma vez. É assim que eu oro na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de João, capítulo 12.
versículo 32. Diz assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus falando a respeito da sua morte. Quando eu meditei, eu perguntei para o Senhor sobre o que deveria falar nessa mensagem. Eu pensei no tema desse segundo trimestre que diz que não seja como eu quero. E o Senhor ministrou no meu coração e não veio outra palavra que se resuma essa frase, senão a palavra cruz. A cruz de Cristo revela isso, que não seja como eu quero, mas como tu queres. E muito nós falamos a respeito da cruz de Cristo, e eu quero que você se atente a essa palavra de hoje, porque eu quero falar sobre a cruz que foi levantada. A cruz que foi levantada com Jesus Cristo. E eu quero explicar o porquê nós falamos tanto dessa cruz, que é o símbolo do cristianismo hoje em qualquer lugar do mundo. Que não é uma cruz que você pendura no pescoço, não é sobre essa cruz que eu quero falar, como pingente, ou mesmo que alguns tatuam para dizer que são de Jesus, né? Não é nenhuma crítica, não vou falar sobre tatuagem aqui hoje, mas não é dessa cruz que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre a cruz que há 2000 anos atrás foi levantada fora dos muros de Jerusalém com um homem chamado Jesus Cristo. Que Ele é o nosso Salvador. Essa cruz foi levantada com Ele pregado nessa cruz. O Messias, o Salvador do mundo. E essa cruz, que não é uma cruz bonita, de ouro ou de madeira, que nós vemos hoje nos vídeos e nos filmes, e em desenhos e imagens, que representam muito bem, porque para nós essa cruz tem um valor inestimável para aqueles que conhecem a Jesus. Essa cruz não era bela, ela foi manchada com sangue, o sangue puro de Jesus Cristo, e ela foi totalmente ensanguentada para que eu e você fôssemos limpos dos nossos pecados. E essa cruz, Jesus vem falar, essa cruz levantada que eu quero falar hoje, Jesus fala em 3 momentos nesse livro de João, do Evangelho de João, e esses 3 momentos falam de quando uma cruz foi levantada para mudar a história da humanidade. Foi levantada com o próprio Filho de Deus pregado nela. E quando nós lemos essa passagem dizendo que Cristo, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Não há outro propósito da cruz senão atrair o mundo para Cristo. E em 3 momentos que Jesus fala sobre ser levantado da terra, ele fala a respeito da sua morte, mas com significados bem peculiares da palavra de Deus, que eu quero que você preste atenção. E no primeiro momento eu quero que você vá para o Evangelho mesmo de João, só que volta lá para o capítulo 3, onde ele está falando com os mestres da lei e inclusive com Nicodemos. No capítulo 3, versículo 14 até o 17.
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui Jesus faz uma analogia de uma situação ocorrida com o povo de Israel no deserto, lá no livro de Números, no capítulo 21, vai falar sobre o momento em que o povo de Israel começa a murmurar e reclamar daquela comida que Deus estava dando para eles, para o povo. E eles disseram palavras extremamente ofensivas a Deus. E o que Deus fez? Deus pegou e enviou serpentes abrasadoras, venenosas no meio do deserto, que estavam matando pessoas, muitos israelitas. A Bíblia diz que matou vários israelitas, né? Muitos do povo morreram por causa daquelas serpentes. E o povo se arrependeu e começou a buscar Moisés e dizer: clama ao Senhor para mudar isso, para Ele ter misericórdia. Nós pecamos contra o Senhor, então pede para Ele parar com isso, pede para Ele cessar com essas serpentes. Moisés ora ao Senhor e Deus responde para Moisés: levante, faz uma serpente de bronze e levante ela no meio do deserto em uma haste. E todo aquele que for picado por uma serpente, ele vai olhar para essa serpente de bronze e vai ser curado, não vai morrer. E assim foi feito. E todo aquele que era picado por uma serpente venenosa olhava para a serpente de bronze e era curado. Jesus falou: importa que o Filho do Homem seja levantado da mesma forma que aquela serpente Moisés levantou no deserto. E aqui não é preciso muita sabedoria para interpretar o que isso significa. Entender o que Cristo queria dizer. O que muitas vezes não entendemos é que, ao olhar para a cruz, nós não podemos, e não só não podemos, como ela não revela somente o amor de Deus, mas a cruz ela é extremamente ofensiva para a humanidade, porque Deus podia ter mandado Moisés levantar qualquer outro simbolismo, uma árvore, qualquer outra coisa. Não, tinha que ser uma serpente, para que eles olhassem e lembrassem que as serpentes estavam ali por causa dos seus pecados. E isso é importante. A cruz revela toda a nossa ofensa contra Deus. A cruz de Cristo, ela revela os meus pecados, as minhas falhas, o quanto eu pequei contra o Senhor. E assim como o povo de Israel, quando olhava para aquela serpente de bronze levantada no meio do deserto, eles lembravam dos seus pecados, das suas ofensas contra Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos lembrados de que foi por nossas ofensas, por nossos pecados, por nossas injustiças, que Cristo teve que vir à terra e ser punido, sendo crucificado em uma cruz. Era necessário que ele morresse, um inocente morrendo por culpados como nós. Billy Graham, que é um evangelista muito conhecido mundialmente, ele diz que o principal motivo da cruz ser tão ofensiva à humanidade
é porque, ao olharmos para ela, ela não dá uma sugestão para nós, ela nos ordena a mudar de vida. Quando olhamos para a cruz, seja ela uma cruz simbólica, ou quando imaginamos a cruz de Cristo há 2000 anos atrás, ela exige uma resposta nossa. Ela exige que sejamos transformados para que possamos servir a Deus. Se olharmos para a cruz levantada, ela exige de nós uma mudança de vida. Mudança de vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e assim nós conhecemos o versículo mais citado dentro das igrejas. Mas como Ele amou massacrando o seu Filho, Jesus Cristo, naquela cruz. Foi as minhas ofensas que levaram Cristo a ser crucificado. Por isso que somente aquele que crê em Jesus Cristo pode ser salvo. Somente aquele que crê em Jesus de todo o seu coração pode ser perdoado pelos seus pecados. Porque os pecados precisavam ser pagos com a morte. Mas não a morte de qualquer. Tinha que ser alguém que assumisse a culpa de toda a humanidade. E esse alguém é Cristo, que foi crucificado. A única coisa que nós homens merecemos é a morte e o inferno. Nós merecemos isso. Nós não merecemos a salvação de Cristo. O que há entre nós e o inferno é uma cruz. É isso que existe que nos separa do inferno e que nos tirou da morte. Porque desde sempre eu me revoltei contra Deus. Desde sempre eu ofendi a Deus. Desde que eu nasci, a Bíblia fala. Eu nasci em pecado. E é por isso que Paulo chega a um ponto da sua vida e ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo dá a resposta: graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, porque Cristo veio e morreu no meu lugar. E é isso que exclama essa cruz levantada. É isso que exclama essa cruz que teve uma analogia com aquela serpente levantada no deserto, que curava e livrava o povo de Israel da morte. Assim, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós podemos ver os nossos pecados sendo pagos, as nossas dívidas sendo quitadas por causa daquela cruz levantada há 2000 anos atrás. Vemos o infinito amor de Deus por nós, revelado naquela cruz em Jesus, quando Ele assumiu o nosso lugar. Era para que eu estivesse crucificado, era para que você estivesse crucificado naquela cruz. Mas também enxergamos a cruz que nos lembra do quanto ofendemos a Deus, a cruz que nos lembra que somente Jesus é que pagou pelos nossos pecados. E a cruz sendo um instrumento da aplicação da justiça de Deus para com os homens. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo naquela cruz. Ira que era destinada para você e para mim. E esse foi o primeiro momento que Jesus falou sobre a cruz
ser levantada no meio do deserto. A cruz que nos confronta com as nossas ofensas e nossos pecados e revela que somente Ele pode pagar por uma dívida que era totalmente nossa. E o segundo momento, quero que você abra em João 8:28. João capítulo 8, versículo 28. Jesus aqui revela essa segunda frase sobre ser levantado em uma cruz. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus revelou que seria levantado nesse momento aqui, quando muitos judeus discutiam com ele, falavam coisas a respeito, fala-se aqui na minha Bíblia que é o terceiro debate dele com os judeus, com os fariseus, né, com pessoas que estavam ali escutando Jesus. E Jesus dizia coisas do tipo: eu sou a luz do mundo, e eles não entendiam nada. Jesus chegava e dizia para eles: eu sei de onde eu vim e para onde eu estou indo. E eles não entendiam o que significavam essas coisas. Até que perguntaram a Cristo: quem és tu? Quem és tu? E aí Jesus responde: quando levantardes o Filho do Homem, vocês saberão que eu sou. Vocês saberão que eu sou. A segunda frase de Jesus, ela revela sobre essa cruz levantada, revela quem é Jesus. Vocês vão saber que eu sou quando eu for levantado. Essa cruz levantada, ela revela a obediência de Deus sob qualquer circunstância. A obediência do Deus Filho, Jesus, sobre qualquer circunstância. Mais à frente, os fariseus vão perguntar e questionar Jesus. Jesus vai contando as histórias e tudo aquilo que ele veio fazer. E ele diz: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E eles continuam a discutir com Jesus e eles dizem: como libertar? A gente nunca foi escravo. Nós somos filhos de Abraão, descendência de Abraão. E aí Jesus responde no versículo 34, dizendo que a prisão do homem, ela não é simplesmente natural. Não é quando você escraviza um povo, mas todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, irmãos, a cruz levantada, nesse ponto que Jesus está falando, ela exigia, ela revelava a obediência exigida para que o homem fosse livre do pecado. Qual era o preço da obediência? A própria vida. Esse era o preço da obediência em ir para a cruz e ser levantado nela. A própria vida. Não havia como libertar o homem da escravidão do pecado sem a entrega da sua própria vida. Sem o sangue de Jesus derramado, não haveria liberdade para os cativos do pecado. E é por isso que a cruz é o nosso símbolo
de morte para uma antiga vida. Nós precisamos morrer para a nossa antiga vida para poder seguir a Cristo. Senão não tem como. Não há como seguir a Cristo sem morrer primeiro. E eu já explico isso. Os sacrifícios do Antigo Testamento, pelo pecado do povo, sempre exigia derramamento de sangue. E o sumo sacerdote, quando ia fazer a expiação pelo povo, eles tinham que pegar um cordeiro puríssimo, imaculado, sem mancha. E era o sangue dele que era aspergido no povo para poder limpá-lo, purificá-lo de todo o pecado. E isso simbolizava já o que aconteceria com o Messias que limparia o pecado do povo. Isso não purificava o povo totalmente, esse sacrifício do cordeiro. Era temporário. Todo ano o sacerdote tinha que fazer isso. Nenhum homem poderia pagar pelos pecados. E é por isso que isso deveria ser feito continuamente no povo de Israel. Não havia homem puro o suficiente. Não havia alguém para dar a sua vida. E essa vida e esse sangue era puro o suficiente para purificar os pecados da humanidade. Era o anúncio que somente o Cordeiro de Deus poderia purificar. Esse Cordeiro de Deus que apareceu no deserto enquanto João Batista batizava muitos e anunciava que era chegado o reino de Deus. Arrependam-se e cada um seja batizado para a remissão dos pecados. E em dado momento João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apareceu o Cordeiro que salvaria a humanidade. Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Naquela cruz, pela obediência de Cristo, o sangue dele manchou toda a cruz. O sangue dele foi vertido, a vida de Cristo, a vida que Cristo deu a todo aquele que crê, estava se esvaindo dele por suas feridas, enquanto ele estava pregado em uma cruz para morrer por todos os meus e os seus pecados. E talvez essa mensagem seja tão comum para você. Eu aprendi isso quando criança, eu lembro disso, eu sei disso, mas eu quero que você pense na profundidade disso. Porque ao comparar a maneira que você anda com Cristo hoje, com o sacrifício de Cristo, elas devem fazer valer a pena todo o sacrifício que Jesus fez. Será que vale a pena a minha vida que eu tenho vivido com todo esse sacrifício, com cada gota de sangue que Jesus verteu naquela cruz? Será que vale a pena? E aqui chegamos a um ponto que nos revela para que serve uma cruz. Quando olhamos para a cruz e cantamos sobre a cruz, ela nos revela as bênçãos que Deus nos proporcionou. Mas a cruz é um instrumento de morte. A cruz é um instrumento usado para tirar vida. E foi ali que Cristo ofereceu a dele, em nosso lugar. Toda a vida de Jesus foi entregue ali, por nós. O Cordeiro sem mancha alguma,
sem pecado algum, irrepreensível, foi sacrificado na cruz, obedecendo ao propósito que o Pai tinha para a humanidade. Fazer de todo aquele que crê em Jesus livre da escravidão do pecado. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. A obediência ao chamado da cruz, ele nos leva à morte. A cruz é um lugar onde somos chamados para morrer junto com Cristo. A cruz de Cristo, ela revela que nós devemos crucificar a nossa vontade em obediência ao Pai. Nós devemos crucificar nela os nossos medos em obediência a Jesus Cristo. E é nessa cruz que nós devemos crucificar a nossa antiga maneira de viver. O chamado da cruz é para morrer. O chamado da cruz é para que nós sejamos como Cristo foi, obediente ao Pai e não mais escravos do pecado. Esse é o chamado da cruz, levantada no deserto. Porque quando ela foi levantada, nós conhecemos que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. E o terceiro momento é o que lemos no início de João 12, no versículo 32. Que diz: e quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aqui a cruz revela o poder de Cristo de chamar todos ao arrependimento. A cruz de Cristo tem um clamor sobre as nossas vidas, sobre toda a humanidade. Como que eu posso ficar sem dar uma resposta a uma cruz levantada no meio do deserto da minha vida? Não tem como. Não tem como não dar uma resposta a essa cruz. A morte era uma sentença minha e Cristo assumiu a minha morte. A vergonha era eu quem deveria ter passado, não o Cordeiro Imaculado, não o Cordeiro Irrepreensível. Eu deveria ter passado esse vexame, e Cristo passou por mim. A ira que era destinada a mim, Cristo suportou naquela cruz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu a ira de Deus no meu e no teu lugar. E sabe, irmãos, isso é tão tremendo porque não há outra mensagem para o mundo. A mensagem é que eu não preciso mais ser escravo do pecado. Cristo já passou tudo o que eu precisava e o que eu devia passar e eu merecia passar. E agora Ele nos proporciona vida nova através do seu sangue. E o incrível de tudo isso é que Cristo viveu a vida perfeita. Ele viveu a vida que eu nunca conseguiria viver aqui nessa terra, de tão perfeita, de tão irrepreensível que foi. Nem se eu vivesse 1000 anos, eu não viveria a vida que Cristo viveu aqui na terra.
E mesmo assim, vivendo essa vida perfeita, Ele escolheu morrer a minha morte. Ele escolheu morrer no meu lugar, porque era eu quem merecia morrer e suportar a ira de Deus. Naquela cruz, todos os meus pecados foram pagos. Nessa cruz levantada, nessa cruz, Jesus assumiu a minha maldição, porque a lei dizia que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. E Ele se tornou maldição no meu lugar. E naquela cruz, a minha vergonha foi assumida por Jesus. Quando eu penso isso, irmãos, eu sei das minhas vergonhas. Eu sei o quanto eu sou um pecador, o quanto eu errei nessa minha vida. E toda essa vergonha, Cristo assumiu no meu lugar. Tudo aquilo que eu precisava passar de vergonha, Cristo assumiu no meu lugar. O que eu preciso fazer para ser livre da escravidão do pecado? Me arrepender dos meus pecados e seguir a Jesus. Foi lá naquele monte fora de Jerusalém, foi lá naquele local que Jesus, cercado por bandidos, crucificado entre ladrões, no meio de pessoas que gritavam e zombavam dele, que Cristo me deu a oportunidade de ser uma nova criatura, de ser uma nova pessoa, que assumiu o lugar de andar com Cristo através do sangue dele. Foi ali que Ele me deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Não tem como ficar sem dar uma resposta a essa cruz que nos revela as nossas ofensas e revela o amor de Deus por nós. A cruz está levantada hoje para a sua vida. A cruz de Cristo foi levantada mais uma vez neste lugar, apontando o caminho. E todo aquele que olhou para a cruz um dia precisa responder a essa cruz. Infelizmente, o silêncio já é uma resposta. O silêncio que você deixar para essa cruz vai ser uma resposta. Você precisa tomar uma atitude de mudança de vida e reconhecer que Cristo morreu no seu lugar e Ele pode te dar nova vida. A cruz exige mudança de vida. Ela é instrumento de morte. E Cristo sabia muito bem disso. Cristo sabia que a cruz simbolizava a morte. E Ele sabia muito bem quando Ele estava dizendo as palavras de Lucas 9, 23, que diz: se alguém, Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue a sua vontade, negue a sua natureza pecaminosa,
Rejeite essa vida de pecado. Rejeite essa vida longe da cruz. Arrependam-se, olhem para a cruz e respondam para essa cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, Jesus disse. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é o ato onde morremos para a nossa antiga vida. Tomar a cruz é porque nós pegamos com a intenção de morrer nela. Jesus pediu que tomássemos a cruz ao seguir Ele. Pegamos a cruz para morrer nela. É para isso que a cruz serve, para morrer nela. E Jesus continua dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me quer dizer, imite o modo de viver de Cristo, a tal ponto que o mundo seja atraído para Deus através da sua vida. É isso que quer dizer siga-me. E a pergunta é: você está seguindo a Jesus? Você tomou uma cruz para crucificar a sua vontade e os seus pecados nessa cruz? Seguir os passos de Cristo é segui-lo no caminho que rejeita o pecado, que anda em obediência à vontade de Deus e que revela a Cristo em sua maneira de viver. Irmãos, a esperança que temos é que todo aquele que toma a sua cruz e morre nessa cruz, ele vai ressuscitar com Cristo para uma nova vida. E é isso que devemos fazer, dia após dia. E eu não sei se o teu coração, ou se alguém que chegou aqui ainda não fez essa decisão de morrer por Cristo, de rejeitar a sua própria vida para viver a vida de Deus. Esse é o momento em que você pode rejeitar a sua vida e dizer: eu vou te seguir, porque eu reconheço que a cruz de Cristo me salvou. Ela me liberta da escravidão do pecado. E antes de encerrar, eu quero que você ouça uma música. É um clipe do filme A Paixão de Cristo. Mas eu quero que você preste atenção na letra dessa música. Só um pouquinho. Preste atenção na letra dessa música. Porque ela fala da tua história e da minha história. Depois da cruz, o que vai acontecer com a sua vida? Antes da cruz, a minha vida não tinha uma história muito boa. A minha história era de escravidão do pecado. Depois da cruz, Cristo nos deu a esperança de uma nova vida. Se você não quer olhar o vídeo, eu quero que você feche os olhos e você escute a música e medite sobre a sua vida. As imagens podem ser fortes para alguns, mas é do livro do filme A Paixão de Cristo. Então, eu gostaria que apagasse a luz ali. Preste atenção nesse vídeo e nessa letra da música.
vida. Esse pecador era eu. Foi por causa disso que Jesus desceu do céu para morrer por meus pecados em uma cruz.